Deus, peço que você abra comigo, capítulo 28. Mateus capítulo 28. E nós vamos ver. Eu chamei esta palavra de a oração da cruz. Amém? Dá para entender que foi uma oração? Vamos todos ler? Se você puder ficar de pé para a gente ler só esse verso. É uma colocação de adoração diante a Deus, né? Essa presença da gente diante dele, lendo a palavra de pé. Amém? E está escrito em Mateus, 27, 46. Mateus 27, 46. Isto. Que diz: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Feche seus olhos mais uma vez. Soberano Pai, nós te bendizemos pela tua graça, tua misericórdia, teu amor. Nós te bendizemos ao Senhor porque tu traz entendimento aos nossos corações da tua palavra, e por isso é que nós estamos aqui celebrando o teu santo nome. Porque na nossa ignorância, antes de conhecermos a tua palavra, não sabíamos nem que tínhamos direito de entrar na tua presença em oração. Mas hoje nós reconhecemos que o teu Espírito nos trouxe essa capacidade. Porquanto, Senhor, nós te adoramos e te servimos com as nossas adorações e com os nossos louvores. Em nome de Jesus Cristo, receba a nossa adoração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amados, para Jesus Cristo estar naquela cruz, essa história começou há milhares de anos atrás. Já fazem mais de 2000 anos que nós vimos escrito nas Escrituras que Jesus tinha subido à cruz. Mas antes dele chegar à cruz, a história começou realmente milhares de anos atrás. Eu gostaria de dividir esse texto que nós lemos em três partes. A primeira parte é para a gente entender porque Jesus foi à cruz. A segunda parte é para entender porque Jesus clamou, Deus meu, Deus meu. E a terceira parte é porque Jesus disse, por que tu me desamparaste? Amém? Então, lá em Gênesis, se você abrir Gênesis, lá no capítulo 1, Deus fez o mundo, fez as criaturas, depois fez o homem, depois fez a mulher, e pediu para que o homem não tocasse naquela árvore do bem e do mal. Então, isso não aconteceu, o homem desobedeceu, tocou na árvore do bem e do mal, e a partir daí o homem se fez pecador. É interessante que, se você for analisar bem direitinho, o tratamento de Deus com o homem depois que ele pecou, não foi de ira. Não foi de simplesmente fulminar o homem, porque ele podia ter feito aquilo. Mas foi de amor. A partir daquele momento, Deus começa a mostrar o amor dele pelo pecador, quando diz no capítulo 3, o verso 21, que Deus fez túnicas de peles e vestiu o homem e a mulher, porque eles se acharam nus. Mas não foi mais possível o homem permanecer na presença de Deus, e todos nós sabemos que ele saiu do Éden, amando de Deus, foi colocado uma espada flamejante ao redor do Éden e um anjo para guardar o caminho do Éden. E nunca mais o homem voltou. Mas a questão de Deus ter feito túnicas de pele já demonstra o primeiro sacrifício de sangue feito pela humanidade, por causa dos pecados. E a partir daí, no prosseguimento da história, nós vemos que aconteceu aquilo com Caim e Abel, né? Caim matou Abel. Depois veio um outro filho para Eva, chamado Sete, e a partir daquele momento Sete passou a ser uma representação da linhagem de Adão. E no capítulo 5 de Mateus, você vai ver
5 de Gênesis, desculpe, você vai ver que tem toda a linhagem, e essa linhagem foi passando. Só que quando, na medida do tempo que as pessoas iam povoando a terra, como Deus falou, que era para ser feito, o pecado também cresceu demasiadamente. Então houveram 2 momentos em que Deus tomou providência. O primeiro momento que eu quero destacar aqui com vocês é o momento do dilúvio. Porque Deus tomou providência acerca do dilúvio, fazendo com que apenas Moisés, sua esposa, 3 filhos e 3 noras sobrevivessem. E depois a arca pousou e eles novamente frutificaram, e a humanidade novamente cresceu, e veio um segundo momento em que Deus olhou e viu que o coração do homem era extremamente mau e teve vontade de destruir o homem. Foi quando ele destruiu realmente Sodoma e Gomorra. A partir daí a humanidade continua crescendo e chega um momento em que Deus chama Abrão na ocasião, e diz: Abrão, eu vou fazer de você uma grande nação. Você pode olhar para os céus e contar as estrelas, você pode olhar para os grãos de areia da terra do mar, você não vai conseguir contar. Assim eu farei de você uma grande nação. E a partir dali, de Abraão, Deus começou a tratar diferente com o povo. E chegou o momento em que ele chama Moisés, porque o povo estava cativo no Egito, e levanta Moisés para tirar o povo do Egito. E Moisés passa naquele momento a dirigir o povo de Deus, tipificando Cristo, tirando a gente do pecado do Egito. É uma tipificação de Cristo. E depois disso, amados, Deus foi trabalhando, foi fazendo, deu a Moisés a lei, deu as tábuas da lei, e eles foram cumprindo, mas mesmo assim, aquelas pessoas não faziam a lei, cumpriam a lei de uma forma correta. E ali, para você ter uma ideia, depois que Deus deu as tábuas a Moisés e começou o povo a cumprir, eles faziam sacrifício de animais para que esse sacrifício de animais cobrissem o pecado deles. Porque a Bíblia diz que o sacrifício de animais, ele não pode tirar o pecado, mas somente cobrir o pecado. Eu estou sendo bem breve porque eu quero entrar ainda nas outras 2 partes que são realmente onde a gente vai entender tudo isso da palavra. E ali aqueles animais eram trazidos e sacrificados, né? Eram feito uma base de lenha, o animal era colocado em cima já todo esquartejado, não se podia quebrar nenhum osso do animal. Aquele animal que estava sendo oferecido não podia ser vesgo, não podia ter manchas na sua pele, no seu pelo, né? Não podia ter manchas. Ele tinha que ser guardado de 1 ano, e esse animal era o cordeiro que era oferecido. Como nós sabemos que o Velho Testamento são sombras do Novo Testamento, tudo isso foi simbólico, representando um dia em que Cristo estaria na cruz. A partir daí, meus irmãos, Deus levantou Jesus Cristo. Trouxe ele do ventre de uma virgem e fez com que Jesus Cristo pudesse ser, então, aquele cordeiro que Deus precisava para trazer até a humanidade o perdão e a salvação da sua alma. Amém? Então, quando nós agora nos reportamos à primeira parte da oração que Cristo fez na cruz, Deus meu, Deus meu. Para enquadrar bem no que a gente precisa ouvir, lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, fala do momento em que João, ele apontou para Jesus Cristo e disse que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Observem que na antiguidade nenhum animal tirava o pecado do homem, mas agora Deus levanta o seu próprio Filho, como diz em João 3,16, que todos nós conhecemos o versículo, que diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou quem? O seu único filho, o Filho unigênito. Para quê, irmãos? Para todo aquele que nele cresce, não morra, mas tenha a vida eterna. Aquele amor lá do Éden,
quando foi preciso haver derramamento de sangue por causa do pecado do ser humano, agora estava Deus fazendo isso acontecer através da vida do seu Filho aqui na terra. E o importante disso, irmãos, é que no momento em que João disse: eis aí o Cordeiro de Deus, sabemos que Cristo começou o seu ministério, e o seu ministério foi exclusivamente para mostrar à humanidade que ele era o Messias que estava sendo falado desde o começo da humanidade. A promessa de Deus de trazer o Messias à terra estava no Velho Testamento, e agora ele dizia que a lei veio até Moisés e os profetas e os salmos, mas agora a graça nos vem através de Jesus Cristo. E isso transportou tudo o que era da lei para que Cristo, cumprindo toda a lei, pudesse ser aquele Cordeiro imaculado e perfeito para ser oferecido por Deus, não mais pelos homens, mas oferecido por Deus pelos pecados da humanidade, e trazendo em Cristo tanto a remissão, que é o perdão, como também trazendo em Cristo a graça, que é um favor imerecido. Nós não merecíamos nem estar aqui, mas pela graça de Cristo somos salvos. Isso não vem através da fé, isso não vem através das obras, isso é dádiva e presente de Deus para as nossas vidas. Amém? E dessa maneira, Cristo, depois do seu ministério, foi levado até a cruz do Calvário. E lá na cruz do Calvário, quando ele foi crucificado, ele disse primeiro: Deus meu. Ou seja, ele estava admitindo que, apesar dele ser a terceira parte do Deus eterno, que é trino, ele precisava recorrer ao Deus Pai. E quando ele recorreu ao Deus Pai, ele naquele momento estava recebendo de Deus aquilo que ele, quando estava lá no Getsêmani, ele havia entendido qual era o seu papel. Eu costumo ver na palavra de Deus que quando Jesus Cristo estava no Getsêmani, que ele chamou os seus discípulos para orar, e diz a Bíblia que ele se distanciou dos discípulos um tiro de pedra, e ali ele começou a orar, e diz a Bíblia que ele se amargurou, e ele começou a suar gotas de sangue. Sabe por quê, meus irmãos? Ele estava ali, apesar de ele ser o Filho de Deus, o Filho obediente de Deus, aquele que, quando João estendeu a mão com água para batizá-lo lá no Jordão, e ali Jesus disse que naquele momento em que está sendo batizado, a palavra de Deus nos diz que uma voz foi ouvida e diz: eis aí o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Jesus Cristo andou debaixo da mão de Deus em todo o seu ministério, louvando, adorando o Pai, e o Pai lhe consolando. Mas naquele momento que ele estava ali, naquele lugar, creamos que ele esteja ali debruçado sobre uma pedra, transpirando sangue, é porque naquele momento, na minha concepção, no que eu entendo de palavra, ele estava vendo e entendendo o que realmente o Pai ia lançar sobre ele, para que ele fosse o Cordeiro bendito que estava aí morrendo pela humanidade. E ele disse uma coisa interessante: Pai, passa de mim este cálice. Porque ele comparou a um cálice, irmãos? Mas disse assim: mas não seja feita a minha vontade, porém a tua vontade. E como ele era o Filho de Deus, em quem Deus disse que sentia alegria nele, naquele momento na cruz, ele diz: Deus meu, como quem estava reconhecendo tudo que o Pai era para ele, como quem estava reconhecendo tudo que o Pai tinha feito na humanidade através dele e por ele, reconhecendo que aquele Deus que ele servia, que fazia parte da sua estrutura também como Deus trino, parecia que o havia abandonado. Mas aí em seguida ele diz:
Deus meu, por que me desamparaste? E a terceira parte, porque me desamparaste. Nós podemos entender que naquele momento que Cristo estava na cruz, o Pai olha para o seu Filho, em quem ele tinha alegria, em quem se comprazia, aquele cordeiro puro e imaculado, que o próprio Deus havia dado ao seu Filho, a exemplo de que no Velho Testamento Abraão foi chamado a entregar Isaque, seu único filho, o filho de um milagre, nascido de uma forma milagrosa também do ventre de Sara, assim como Jesus nasceu milagrosamente do ventre de Maria, e ali estava o seu filho na cruz, e Deus olha para Jesus, e chegou uma hora crucial, era a hora em que o cordeiro era sacrificado, porque ele tinha que tirar o pecado do mundo. Então naquele momento, meu irmão, Jesus, pela doutrina da imputação, ele recebe a ira de Deus sobre si, e naquele momento Deus olhou para ele, figurativamente eu digo, que quando ele viu a ira dele recaindo sobre Jesus, aquela ira que era para mim, aquela ira que era para você, aquela ira que era para aquele seu amigo, para aquela sua amiga, a ira que era para o ser humano, agora de Deus estava sendo lançada sobre Cristo Jesus. Não bastou ele chorar sangue, não bastou ele suar sangue, naquele momento havia algo muito mais terrível sobre a vida do nosso Messias, sobre a vida do Cordeiro, e o Cordeiro sente a falta do Pai, porque parece-nos que o Pai não conseguia olhar para o Filho, e virou por pouco um tempo o seu rosto, e Jesus disse: tu me desamparaste? Não, irmãos, Deus não estava desamparando Cristo, mas Cristo sabia quem tinha vindo. Quando lá atrás Pilatos lava as suas mãos, e quando lá atrás Pilatos diz: eu sou inocente do sangue desse homem, desse justo, Pilatos reconheceu que ele era justo. Aquela multidão gritou: caia sobre nós e os nossos filhos o sangue desse justo. Jesus não estava na cruz de uma forma aleatória. Jesus foi trocado por Barrabás, porque Barrabás era homicida, Barrabás era um ladrão, era um arruaceiro, Barrabás era uma pessoa indesejada na sociedade, Barrabás era uma pessoa que não tinha amizade de ninguém, porque era uma pessoa que gostava de trair as outras. Mas Barrabás, ele foi trocado por Jesus Cristo, não foi simplesmente porque o povo gritou que Jesus Cristo precisava ser condenado, mas porque Barrabás não tinha qualidades de um cordeiro, Barrabás não tinha qualidades de um ser puro, imaculado, que pudesse chegar na cruz do Calvário e morrer como um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para salvar a humanidade. Ele não tinha essas características, por isso era Cristo, por isso era o Jesus de Nazaré que estaria ocupando aquele lugar. Mas, amados, quando começou a cair sobre Cristo a ira de Deus, você imagine toda sorte de pecado. O pecado que praticaram antes de Noé, o pecado que Adão praticou lá no Éden, o pecado que praticaram em Sodoma e Gomorra, o pecado que nós praticamos hoje. A humanidade hoje peca como nunca, de maneira que, se não fosse a graça de Deus, o tempo esperado da sua vinda, esperando que todos se arrependam, para que ninguém se perca, se não fosse isso, nós já tínhamos sido destruídos pela ira de Deus. Mas Deus nos amou desde o Éden. A Bíblia diz que sem sacrifício de sangue é impossível haver remissão dos pecados. E aquele sacrifício das peles, porque aqueles animais foram mortos para que fossem tiradas as peles dele lá no Éden, e Jesus Cristo estava agora derramando o seu sangue. Pedro disse: não foi por ouro nem prata que vós fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro puro e imaculado. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Que amor é esse, irmãos? O amor de Deus entrega seu Filho para sofrer as nossas vergonhas.
Lá em Isaías tem uma colocação perfeita, em torno dos historiadores falam em torno de 800 anos antes de acontecer a cruz de Cristo. Lá em Isaías ela tinha sido escrita, irmãos, da qual maneira foi escrita também lá em Isaías 53, também foi cumprido lá na cruz. O cordeiro não podia ser quebrado o osso, irmãos. Ele tinha que ser imaculado, ele não podia ter mácula. Jesus Cristo nasceu de uma virgem, Jesus Cristo não conheceu mulher, Jesus Cristo foi à cruz puro. Interessante para você entender que o cordeiro é o filho do carneiro. E acontece que para ele ser cordeiro é o momento que ele nasce até o dia em que o cordeiro ele vai se acasalar com a ovelha. Antes disso ele é cordeiro, mas no momento que acontecer, ele deixa de ser cordeiro e passa a ser carneiro. Notem que Jesus Cristo foi preservado até o dia do sacrifício sem ter nenhum relacionamento humano com ninguém. Vocês sabem que a Bíblia diz isso. Mas ali naquele dia, o cordeiro imaculado estava manchado com o meu e o teu pecado. E Deus olhou e disse: eu não aguento, eu não suporto ver isso. Mas quando Cristo, louvado seja Deus, olhou para os céus, eu creio que ele fez algum esforço e olhou mais alto um pouco, figurativamente, embora que estejamos falando. E ele disse: Deus meu, que esteve comigo quando queriam me apedrejar, que esteve comigo quando muitos não acreditaram, que esteve comigo fazendo sinais, maravilhas e prodígios, quando o cego viu, quando aqueles homens mortos ressuscitaram, a exemplo de Lázaro, que esteve comigo quando eu curei o filho da viúva de Naim, que esteve comigo na casa de Pedro, quando eu levantei a sua sogra pela mão. Deus meu, me desamparaste? Quantas vezes você já pensou que Deus te abandonou, irmão? Quantas vezes a tua oração é em segredo no teu quarto, lá, clamar na suda e comanaia, sobre aquele travesseiro que, como a gente diz aqui no Nordeste, né, a gente ensopa o travesseiro, no seu canto calado, e às vezes você pergunta: Deus meu, tu me desamparaste? Eu não ouço mais a tua voz, eu não vejo mais o teu agir. Mas Deus está lá em cima e está dizendo: olha, eu sei o tempo certo de agir na tua vida. E sou eu, Labanaço e canta Labras, Deus do impossível, Deus que faz como quer, mas na hora que quer, Ele faz. E Jesus Cristo dá seu último brado. E Ele diz na cruz do Calvário: tudo está consumado. A profecia do Velho Testamento está cumprida. Que Deus ia levantar o Messias, se cumpriu. Que Deus ia trazer um cordeiro que ia ser apresentado pelos pecados da humanidade, se cumpriu. A palavra que João Batista diz: o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se cumpriu. A palavra que diz que o sangue de Jesus Cristo caia sobre nós e os nossos filhos, se cumpriu. E eu vou dizer para você que eu não sei se foi uma gota da coroa de espinhos, que ele foi rechaçado com aquela coroa na cabeça, ele foi esbofeteado, ele sofreu a vergonha que um pecador sofria, sendo ele justo. Tudo aquilo que Cristo passou, não sei se a gota de sangue caiu de sua coroa, não sei se caíram dos cravos das mãos, eu não sei se aquela gota de sangue caiu, oh aleluia, dos seus pés cravejados na cruz. Eu não sei de onde foi o sangue, mas eu sei que aquele sangue caiu sobre a minha vida e sobre a tua vida, e nos purificou e nos perdoou os pecados, para que em Ele e na vida eterna estivéssemos com Ele. Bendito seja Deus que nos levantou,
que nos tirou do charco de lama, como foi lido no salmo inicial, que nos fez criaturas novas, pois quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Em Cristo Jesus, você foi feito novo. Amém? Você pode ficar de pé, por favor? Bendito seja Deus. Louvado seja. João, capítulo 1, verso 36, diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aquela ira que era para mim e para você, quando você recebeu a Cristo Jesus, aquela ira foi desviada de você, lançada sobre Cristo, mas foi transformada em perdão para você. Já a pessoa que não aceita o Filho de Deus como o Cordeiro de Deus, como o Salvador da humanidade, a ira de Deus permanece sobre ele. Aqui também nos diz em 1 Tessalonicenses 1:10, e a esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Livrar no grego se chama romai. E esse livramento significa se livrar do dia do juízo final. Nós fomos livres da ira de Deus, porque Deus nos amou primeiro. Nós somos livres da ira de Deus, porque o seu Filho enviado tinha todos os requisitos do Cordeiro Divino, do Cordeiro Pascual. Jesus Cristo gritou isso às 3 horas da tarde, a hora nona, que era justamente a hora em que se fazia o sacrifício do Cordeiro em Israel. Feche seus olhos. Soberano Deus, não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti seja toda a glória. Tu és o Deus soberano que nos amou primeiro. O Teu amor foi além dos nossos pecados, o Teu amor foi além dos nossos defeitos, o Teu amor foi além, Senhor, da nossa incapacidade, o Teu amor foi além de todo o mal que porventura preservássemos nós no coração. O Teu amor foi tão grande, o Teu amor foi tão além, Senhor, que Tu entregastes a Teu Filho por mim, Tu entregastes a Teu Filho por esta humanidade que muitas vezes é caída, muitas vezes é uma humanidade que causa ignomínia, Senhor, diante da cruz, mas o Senhor se apiedou de nós e enviou o Seu Filho, transformando a lei na Sua própria vida e transformando a sua vida em graça e derramando a sua graça sobre nós, para que nós pudéssemos estar diante de Ti, como diz lá em Hebreus, tendo ousadia para entrar nos santos dos santos pelo sangue do Cordeiro. Bendito seja Teu nome, Pai, porque aprove ao Senhor nos amar, aprove ao Senhor ter misericórdia de nós, aprove ao Senhor enviar o Seu Filho para nos permitir que fôssemos lavados e remidos no Seu sangue, para que hoje estivéssemos aqui proclamando o Teu nome, exaltando a Tua graça, glorificando, Senhor, a pessoa do Deus Trino maravilhoso, que nos resgatou da morte para a vida, que nos transportou do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz. Receba toda a glória, todo louvor, porque esta noite nós fazemos a oração de Cristo na cruz, mas de uma maneira bem diferenciada. Deus meu, ainda hoje Tu tens amparado. Receba toda a glória e louvor em nome de Jesus. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.